Quando pensamos em Holocausto, automaticamente pensamos no Holocausto alemão, que escravizou e matou milhões de judeus nos chamados campos de concentração. Porém, esse não foi o único holocausto da história, outros aconteceram por todo o mundo. E um dos mais cruéis aconteceu aqui, no Brasil, mais especificamente em Barbacena, Minas Gerais. Um acontecimento marcante na história do nosso país e que é pouco falado ou conhecido. E é sobre isso que falarei no vídeo de hoje sobre o Holocausto Brasileiro. A história desse hospício começa bem antes de sua construção. Ela começa em 1809 com o nascimento de Georges Eugène Haussmann, também conhecido como Barão Haussmann ou como o artista demolidor. Esse homem mudou a história da arquitetura. Ele foi o responsável por mudar toda a arquitetura urbana de Paris, pois nesse período as grandes cidades europeias enfrentavam sérios problemas. As entre aspas, favelas que surgiam em meio às cidades. Naquela época, eram comuns trabalhadores mais pobres e principalmente ciganos construírem casas improvisadas em meio às ruas em regiões centrais, o que de certa forma deixava a cidade mais feia, com um aspecto mais sujo, pobre e que também, devido à insalubridade, gerava inúmeras doenças. Outras coisas aconteciam nesse período: revoluções, disputas políticas e principalmente a insatisfação tomavam conta das ruas de Paris, que por serem estreitas facilitavam o confronto dos manifestantes com a polícia, que devido aos pequenos espaços não podiam desfrutar de um arsenal para enfrentar as multidões. E então surge o Barão Haussmann, nomeado prefeito de Paris por Napoleão III, que após a Revolução de 48, Napoleão III declarava o Segundo Império, e Paris acabou se tornando a mais imponente cidade da Europa. E Napoleão nomeia Haussmann prefeito de Paris com a missão de modernizar e embelezar Paris. E então, Haussmann apresenta e executa um ousado projeto urbanístico para a cidade, que consistia na construção de esgotos e na reformulação completa do centro da cidade, demolindo casas, comércios e ruas, construindo assim de forma planejada e organizada várias avenidas, bulevares, prédios públicos e algumas mansões na região. E sob os escombros da antiga Paris, surge uma cidade moderna e que valorizava os elitistas. As ruas agora facilitavam o transporte de cargas e o tráfego de pessoas, e agora dificultava e muito os protestos. Assim, Paris se tornou a cidade mais moderna do mundo na época. E então, em 1885, anos após toda essa reformulação parisiense, o Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil, decide se reformular, usando de parâmetro a reformulação urbana de Paris, pois o Rio de Janeiro passava pelos mesmos problemas. É importante ressaltar que o Brasil, desde 1850, estava lentamente impondo leis que pouco a pouco iam dificultando a sequência da mão de obra escrava, até que em 1888 foi promulgada a Lei Áurea, libertando assim de vez os escravos brasileiros. Porém, como sabemos, os escravos eram libertos e não tinham onde morar ou ficar, e no Rio de Janeiro especificamente, esses escravos acabavam construindo barracos improvisados em áreas proibidas, chegando a construir tais barracos até mesmo em meio às ruas. Haviam outros problemas também, como o surgimento dos cortiços e das favelas, o que acabou fazendo a cidade se desorganizar por inteira. Novos bairros surgiam de forma improvisada, não havia rede de esgoto e a cidade ia se tornando um amontoado de pessoas, que além de deixar a cidade com um aspecto mais feio, também facilitava a propagação de doenças. E eu não vou me aprofundar muito nesse tema sobre favelas, porque vou fazer um vídeo especificamente sobre isso no futuro. E bom, nesse período, o Rio iniciou as obras de reorganização da cidade e também passou a tratar as pessoas com vacinas, e a seguinte ideia surgiu: se o Rio de Janeiro é a primeira cidade a ter vacina, é porque aqui tem mais doenças. E escorado nesse pensamento, surgem os hospitais colônias, que nada mais eram que um, entre aspas, spa, que era afastado das cidades grandes, onde as pessoas podiam ficar em paz, respirando ar puro, comendo uma comida mais saudável, enfim. Era um lugar calmo, tranquilo, luxuoso e afastado. E é aqui onde Barbacena entra na história.
Afastado de toda a crise humanitária e sanitária da época, surge o Hospital Colônia de Barbacena, um hospital nos moldes que eu contei, extremamente luxuoso para os padrões da época e afastado. Ele serviu como refúgio para vários ricos da época passarem um tempo mais tranquilo, muitas vezes com a família. Com o passar dos anos, esse tipo de hospital colônia foi perdendo popularidade e muitos fecharam. Porém, o de Barbacena atuou de outra forma, foi deixando de lado essas características de ser apenas um spa e passou a atuar como um hospital de verdade, atendendo principalmente pacientes com pneumonia. Com isso, esse hospital em um certo momento deixou de ser da iniciativa privada e foi comprado pelo Estado. E é aqui onde ele começa a desandar. Agora, do Estado, ele deixou de atender apenas pessoas com gripe ou pneumonia e passou a atender todos os tipos de doente, atendendo principalmente pessoas com deficiências físicas e mentais, e passou a meio que, entre aspas, abrigar de forma obrigatória essas pessoas ali dentro, como um verdadeiro hospício. Porém, aqui também começa o lado sombrio desse lugar. Ali, eles também passam a aprisionar pessoas que livre poderiam prejudicar políticos, famílias ricas e influentes. E essas pessoas, na maioria das vezes, não tinham problema algum. Eram levadas para não prejudicarem alguém, e ali eram de certa forma aprisionadas. E o começo de tudo isso, apesar de ter muito paciente que não era doente de fato, lá ainda era um lugar bom, era enorme e bem organizado. Para se ter ideia, eram 16 pavilhões muito bem organizados e separados conforme as necessidades de cada um. Com o tempo, esse hospital foi se popularizando por ser um dos únicos hospícios do país na época, e foi recebendo assim cada vez mais pacientes. E as coisas lá dentro foram ficando cada vez mais caóticas. E o terror já começava no trajeto. Existia uma linha de trem que ia para Barbacena e que ela só ia, nunca voltava. E ela era destinada a apenas aqueles que estavam indo ao hospício. Tanto que no vagão estava escrito loucos. As pessoas com medo não compartilhavam do mesmo vagão que eles. E é aí que surge a expressão Holocausto Brasileiro, pois essa ida lembra a ida dos judeus ao campo de concentração, pois eles iam para morrer, ninguém voltava. Outra coisa que fazia Barbacena parecer com o Holocausto dos judeus era que os homens de melhor porte físico lá dentro eram obrigados a trabalhar, no caso para a prefeitura de Barbacena em obras públicas. Porém, ao contrário dos judeus que não ganhavam nada, os pacientes do Hospital Colônia ganhavam vez ou outra maços de cigarro ou um prato de comida, pois no hospício não tinha comida para todo mundo. E bom, é sobre o que acontecia lá dentro que eu irei comentar de forma específica agora. Com o tempo, o lugar perdeu todo o ar luxuoso que um dia tivera e passou a ser totalmente o oposto, insalubre e precário. O local não atendia nem mesmo as necessidades básicas dos pacientes. Aos sortudos que tinham onde dormir, os colchões eram palhas enroladas em lençóis tão finos que eram comidos por bichos que atacavam as pessoas que dormiam sob eles. Aos que não tinham essa sorte, eles acabavam dormindo no chão. No inverno, o lugar era muito frio e quase não havia lençóis. Para não morrerem de frio, as pessoas eram empilhadas deitadas umas sob as outras. Isso acontecia toda noite de inverno, e estima-se que ao menos uma pessoa morria toda noite de inverno naquele lugar, seja esmagada por falta de ar ou até mesmo de frio. E nem na hora da morte havia um tratamento individualizado. Quando morriam, eles eram empilhados em uma carrocinha e levados ao cemitério da cidade, onde eram enterrados em valas comuns, e muitas vezes em pé para não ocupar muito espaço. Eles também tinham um espaço separado no cemitério, pois eles não eram considerados dignos o suficiente de serem enterrados com as pessoas, entre aspas, comuns. E houveram tantas pessoas que foram enterradas ali que a terra da cidade passou a ter problemas, deixando de ser fértil, sem falar que a cidade com o tempo e as chuvas passou a feder devido à grande quantidade de pessoas enterradas naquele lugar. E as características principais para ser enterrado naquele lugar eram deficientes, loucos, suicidas e negros. E os negros representavam uma boa porcentagem dos pacientes desse hospital colônia, que eram levados para lá por simplesmente serem negros.
Outra prática macabra que acontecia lá dentro era a venda de corpos. Muitos dos que não tinham famílias ou pessoas interessadas em buscar o corpo ou apenas presenciar o funeral tinham seus corpos vendidos para muitas faculdades e muitos médicos da região para estudo. Porém, depois que o escândalo veio à tona, muitos registros vieram a público e descobriram que em certas épocas a demanda pela compra de corpos era maior que o número de óbitos. Ou seja, eles passaram a matar pessoas sem família ou de origem desconhecida para poderem lucrar com os corpos. E só a título de curiosidade, quase 2.000 corpos foram vendidos na época. E mesmo com a venda de corpos, vocês notaram que a falta de recursos era algo grave e que acompanhava o dia a dia do hospício. E se não haviam recursos suficientes nem mesmo para a alimentação desses, entre aspas, pacientes, imaginem para a contratação de profissionais capacitados. E assim eram contratadas pessoas comuns que aprendiam rapidamente como medicar esses pacientes que na maioria das vezes nem sequer tinham problemas. E qual seria essa medicação? Se nem mesmo médicos para avaliação dos pacientes tinham por ali. Lá haviam apenas 2 comprimidos a todos. O rosa era destinado aos que enchiam muito o saco, que começavam a reclamar demais, e esse remédio era dado a essas pessoas para fazerem eles dormirem. E esse remédio fortíssimo deveria ser usado apenas em esquizofrênicos ou pessoas com distúrbios de realidade, mas eram aplicados a fim de calar a boca de quem estivesse perturbando o ambiente. E se você resistisse à pílula rosa, você acabava tomando também a pílula azul seguido de choques na cabeça, que era uma forma de tratamento psicológico da época. Enfim, muitos entraram lá normais e devido a essas medicações, mais do que viam lá dentro, esses ditos normais acabavam também enlouquecendo. Outra coisa que rolava lá quanto aos materiais de trabalho dos funcionários eram as chamadas fervedeiras, que eram tanques de água fervente que eram usados para ferver as seringas que não eram descartadas devido à falta de recursos. E assim, todos compartilhavam das mesmas seringas, o que acabava propagando doenças que muitas vezes culminaram na morte de muitos ali dentro. Muitos outros também morriam devido à fome. Bom, vamos falar agora dos principais ou mais famosos casos que aconteceram ali dentro. No auge do número de pacientes, esse hospital colônia passou a receber também crianças, e a comida e o material que já era escasso se tornou ainda mais. E em um curto prazo de tempo, cerca de 30 crianças morreram por fome. Bom, na década de 70, rolou um dos acontecimentos mais famosos do hospício. O Hospital de Neurociência Oliveira enviou mais de 100 crianças para serem tratadas em Barbacena, e dessas mais de 100, apenas 6 sobreviveram ao lugar e ainda assim carregaram sequelas para o resto da vida. Com a morte de mais de 95% dessas crianças, esse caso foi ganhando notoriedade e foi se gerando uma enorme pressão em cima do Hospital Colônia de Barbacena, que durou até o seu fechamento. Porém, mesmo após esse caso, ele seguiu funcionando por mais alguns anos da mesma forma. Em 1974, um homem foi até o local e viu coisas horríveis acontecerem ali dentro. E uma dessas coisas foi a seguinte história. Haviam diversas alas ali dentro, e uma delas era gerenciado por freiras. Certo dia, uma criança se revoltou com as freiras e começou um escândalo. E essas freiras viram isso como se ele tivesse sido possuído por um demônio. E então, elas o crucificaram em meio ao hospício. Em 1979, um fotógrafo conseguiu adentrar esse lugar que ninguém sabia mais se era um hospital, um hospício ou um presídio. E lá ele tirou fotos que chocaram o Brasil, como essa foto que tá aparecendo aí na tela, onde tem uma criança chorando e sua lágrima está no peito, ou seja, a criança está aos prantos. E o fotógrafo ainda conta que aquela criança implorava para que ele a adotasse para que ela pudesse sair de lá. Esse Hospital Colônia fechou apenas em 1980, há apenas 40 anos. E isso se deu graças a um italiano que havia visto os horrores de Auschwitz e ele afirmou publicamente que esse hospício era muito pior que Auschwitz. Com isso, rapidamente fecharam esse hospício que hoje funciona como um museu que conta a triste história desse lugar, não deixando ser esquecida nenhuma das 60 mil vidas levadas por esse hospício. Não houveram punições aos envolvidos e devido ao longo tempo de funcionamento, muitos dos responsáveis pelas crueldades morreram com o hospício
ainda em funcionamento. E aí, teria coragem de visitar esse lugar durante a noite? Comentem aí embaixo e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para ajudar nas próximas produções aqui do canal Pensante.